Olá, como é que você está? Se você está conosco desde o primeiro vídeo, pois nós já estamos juntos há quase 4 meses, porque hoje é o 17º vídeo que temos lançado um por semana. Obrigado por nos acompanhar. Quero pedir aos que estão chegando para se inscreverem, acionarem o sininho para receber as nossas notificações. Permaneceremos juntos depois nos outros trabalhos que virão. Muito obrigado. Então, hoje nós já estamos encontrando Jesus no plano final já da sua carreira aqui na Terra. E ele pergunta aos discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Quem é que eles pensam que eu sou? E eles responderam: bom, alguns dizem que você é Elias que ressuscitou, é João Batista, é um dos profetas do Antigo Testamento. Mas vamos lá, e vocês? O que é que vocês dizem? E Pedro responde, e responde acertadamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Isso público. Então as coisas estavam realmente indo para o fim da sua jornada na Terra. E Jesus elogia a resposta, porque ele falou: essa resposta sua é o fundamento da igreja. Porque a igreja é isso aí, é crer no Filho de Deus, que se fez homem. E aí, Jesus passa então para um passo mais à frente. Diz: então, chegou o momento em que vocês precisam tomar conhecimento das coisas que estão para acontecer. Eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou ser julgado, condenado, morto, sepultado, mas fiquem tranquilos, vou ressuscitar no 3º dia. E aí Pedro novamente toma a palavra, mas agora é para dissuadir, para desviar Jesus dessa meta. Não, mestre, tem cuidado de ti. Ou seja, vamos pensar em morte uma hora dessa, quando está tudo muito bem, nós estamos crescendo, nós estamos felizes, nós estamos expulsando demônios, curando os enfermos. A gente viu você fazer ressurreição de mortos, multiplicar pães. Nós estamos ótimos. A resposta de Jesus foi: para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Preste atenção, Satanás usando as coisas dos homens. Agora Pedro responde pela influência de Satanás, mas a fala dele era o que Satanás queria dizer, mas Satanás estava usando o que ele estava oferecendo. Que é como se Pedro estivesse dizendo: espera aí, Jesus, nós não estamos tão perdidos assim. Nós temos crido na sua palavra e temos ouvido todo o ensinamento e estamos de acordo. Mas, queridos, se Jesus não vai à cruz, se ele não vai ao túmulo e se ele não ressuscita, não aconteceu nada. Não é suficiente pregar, curar enfermos, ressuscitar mortos. Ele veio para fazer uma obra eterna, que é pagar a dívida do homem, morrer no lugar do primogênito. Lembre-se lá de Êxodo 12, lembre-se que o cordeiro teve que morrer para que o povo fosse liberto da sua escravidão. Jesus tinha que fazer isso. Só que voltamos um pouquinho lá atrás. Lembre-se que a serpente lá no deserto quis desviar Jesus desse caminho. Não, se você é filho de Deus, para Jesus deixar de ser filho do homem, para ele não ir até o fim. E agora Pedro dá a mesma sugestão. E Jesus, então,
corrige e logo a seguir dali, uma semana depois, eles estão num monte, Pedro, Tiago e João, que eram os cabeças dos 12, com Jesus. Lá aparecem Moisés e Elias, e eles se transfiguram, Jesus, Moisés e Elias, e estão conversando. No capítulo 9 de Lucas, diz que eles estavam falando da sua morte. Então, isso me lembra aquilo que nós já vimos lá atrás no vídeo 8, quando Abraão e Isaac foram seguidos por duas testemunhas que ficaram de longe assistindo o que haveria de acontecer lá em cima do monte. Essas duas testemunhas que nós vimos lá atrás são figuras de Moisés e Elias, que estão agora aqui também tratando da morte, acompanhando até esse ponto, porque no dia do sacrifício só o pai e o filho, e chegaria o momento em que só o filho ficaria em evidência. Muito bem. Agora, já que as coisas afunilaram, chegou a hora também de Jesus cumprir alguns passos, alguns pontos fundamentais da sua missão. Ele precisava entrar em Jerusalém e ser aclamado rei. Lembre-se que ele nasceu na dinastia de Davi. Ele nasceu herdeiro do trono de Davi. E no capítulo 21 de Mateus, ele entra, aquele episódio lindo do Domingo de Ramos, estão lembrados? Que forraram o caminho dele e ele foi montado num jumento e aclamaram ele: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei. Ele entra em Jerusalém. Era necessário, coisa pública, mas só viu os que tinham olhos para ver, que ele era o Senhor, o rei, ele era o Messias. E nessa trajetória, ele entra em Jerusalém, ele vai ao templo. O templo, que era o coração religioso, social, cultural do povo judeu. E ele vai lá no templo e faz uma limpeza no templo, como quem derruba o templo que ele já tinha feito lá no capítulo 2 de João. Está descrito lá. Como ele falou: derrubem e eu o reconstruirei em 3 dias. Isso aí, queridos, foi uma das acusações verdadeiras contra ele para levá-lo à cruz. Ele foi levado à cruz por isso também. Ele faz essa purificação no templo e desce e seca a figueira. Tudo na sequência no capítulo 21. O que tem a ver a figueira? Ele secou a figueira. Aí não é nenhum ato assim de repulsa a nada. Ele estava cumprindo profeticamente, estava apontando para aquilo que estaria acontecendo a partir da sua morte e ressurreição. Porque a partir da sua ressurreição, o templo não seria mais de pedra, mas o templo vivo, formado pelo seu corpo, aqueles que creem nele. E a figueira da religião deixaria de dar figos. E agora ele estabelece a fé, porque falaram os discípulos: uau, como secou tão depressa. E ele falou: a fé. Ele estabelece a fé. A fé como um grão de mostarda, que é tão pequenininho, mas tem o poder da vida. E ele disse: se você crer, você pode transportar esses montes. Você pode ordenar e vai acontecer.
Então ele estava apontando para algo fantástico, tremendo, que estava para suceder. Nós vamos acompanhar os próximos vídeos. Um grande abraço, Deus abençoe.